Olá, amigos do Quatro Maiores, eu sou o De Lazar e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. Hoje, um jeito diferente de fazer o pré-jogo aí, né? Como os quatro maiores times de São Paulo vão jogar no domingo, e tem majestoso também, né? Corinthians e São Paulo, eu vou trazer aqui as prováveis escalações do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo e do Santos, quem não vai jogar, né, em cada um deles aí, e dar um parecer aí de cada time para você ficar bem informado. Mas antes disso, já peço para você deixar aquele like maroto, como diz meu filhão, se inscrever no canal e acionar o sininho de notificações, tudo bem? Nós vamos começar pelo Palmeiras, né, que enfrenta o Remo no Mangueirão. O Palmeiras que é líder, o Remo aí que está em 19º lugar, né, no campeonato, busca uma vitória aí dentro de casa, como fez diante do Bahia, né? Naquele jogo onde foi muito bem contra o Bahia, e tenta segurar o ímpeto do Palmeiras, que não perde, gente, há 14 jogos, né? Nessa brincadeira de 14 jogos, são 10 vitórias e 4 empates, número fantástico aí para o Palmeiras, que perdeu a última vez para o Vasco no Brasileirão, né? Pegando ali Copa do Brasil, Libertadores Brasileiro, o Palmeiras vai muito bem, obrigado. Mas o Palmeiras tem algumas baixas para essa partida, né? Abel Ferreira cumpre a sua 7ª partida de suspensão. O lateral Arthur, que vinha se firmando ali na lateral esquerda, teve um edema na coxa, não vai para o jogo. Piquerez está ainda treinando, se recuperando da contusão, está fora também. O lateral esquerdo deve ser Jefeté, né? O Vitor Roque também segue se preparando, fazendo fisioterapia, só depois da Copa, provavelmente, né? Piquerez também, né? Fisioterapia e gramado é um dos desfalques do Palmeiras. O Palmeiras, que teve aí o Abel Ferreira, que seriam 8 jogos de suspensão, baixaram para 7, cumpre o seu último jogo, vai voltar contra o Cruzeiro, né? Não viajou com o time, e aí vai seguindo aí o seu planejamento com as coletivas agora, né? O Palmeiras se uniu coletivas por 2 vezes, segue o seu planejamento lá com o João Martins como auxiliar, para poder aí conquistar mais uma vitória e seguir invicto aí pelo 15º jogo seguido. O provável Palmeiras deve ter Carlos Miguel no gol, nas laterais Giai pela direita, Jefté pela esquerda, na zaga Gustavo Gomes e Murilo. No meio-campo, John Arias, Andrés Pereira, Alain e Marlon Freitas. No ataque, Ramon Sosa e Flaco Lopes, os dois atacantes aí vivendo momentos muito bons, na verdade, né, à frente do Palmeiras. Agora nós vamos falar do majestoso, né? Vamos falar aí do São Paulo, do Corinthians, né? As suas novidades. O Corinthians joga em casa, né? Inclusive, vai fazer o que é estrear a camisa número 2, né? Em relação à invasão corintiana lá no Maracanã, 50 anos atrás, né? O Corinthians fez essa camisa comemorativa e também a camisa número 1. A número 2 já estreia contra o São Paulo e a número 1 será contra o Botafogo no Rio de Janeiro. O Corinthians não contará com André e Alan, né? Ambos estão suspensos e fora do jogo. Essas são as duas baixas do Corinthians. Por enquanto, Memphis Depay não terá retorno, né? Também está fora, não se recuperou. E aí o Corinthians tem mais alguns problemas ali, no caso do Tchoca, né? Que passou por uma cirurgia na sexta-feira, de uma hernia inguinal, também está fora. Então o Corinthians tem baixas ali importantes, mas o Fernando Diniz aí tem números bons à frente do Corinthians. O Corinthians que nos últimos 10 jogos aí fez uma boa campanha, na realidade, teve aí 3 empates, 5 vitórias e 2 derrotas. Então o Corinthians vem muito bem nos últimos 10 jogos, lembrando que essas derrotas aí, uma só tá no nome do Diniz, tá? Porque o Diniz chegou aí a embalar 7 jogos sem sofrer gols, né? Mandando muito bem à frente do Corinthians, até perder para o Mirassol no Brasileiro, né? No fim de semana passada, e aí vem de um empate contra o Santa Fé. O Corinthians precisa muito da vitória, está em 17º lugar, zona de rebaixamento, com 15 pontos, e não terá vida fácil, né? Porque o São Paulo vem entre ali os 4 primeiros colocados do Brasileiro,
mas tem um retrospecto muito bom, o Corinthians dentro de casa contra o São Paulo, e nessa mística que o Corinthians se apega. Esse jogo, que será às 18 horas e 30 minutos na Neoquímica Arena, só será transmitido pela Prime Video, né, da Amazon, e não terá cerca ali de 8 mil a 10 mil torcedores no setor inferior oeste, que é uma pena que o Corinthians está pagando aí pelos problemas no jogo diante do Palmeiras, que foi uma decisão do STJD para não tirar o mando total do Corinthians, multou e definiu que esse setor não poderá ter torcedor. O Corinthians, para enfrentar o São Paulo, deve ter no gol Hugo Souza, na lateral direita Mateuzinho, na lateral esquerda Matheus Bidu, na zaga Gustavo Henrique e Gabriel Paulista. O meio-campo com 4 jogadores, né? O Garro, o Bidon, o Carrilho e o Ranieri. No ataque, o inglês Lingard e Yuri Alberto. Como eu disse, aí o Memphis ainda não encontra-se em condições de jogar. Já o São Paulo vem se preparando para esse jogo, jogou praticamente com reservas e garotos no jogo da Sul-Americana no meio de semana, quando empatou em 0-0 com o Rings. Tem alguns problemas do tipo disciplinares, né, que é o Arboleda, que depois de um mês voltou, treina em separado. O Mike também voltou de uma contusão e está treinando em separado, porque o Roger pediu também, está treinando ali junto com o Arboleda, porque, né, suspeita-se aí, comentários nos bastidores, que ele teve aí um problema de vir ao treino embriagado. E aí o Roger não gostou do comportamento do garoto e encostou ele para treinar com o Arboleda. E aí o Mike mostrou uma foto, né, com o Arboleda lá no treino. E aí já viu, né? Você já pensou alguém que pode estar com essa suspeita de bebida lidando com o Arboleda que foi embora sem dar satisfação, vinha atrasando, faltando. Então acredito que o Mike já seja também aí mais uma carta fora do baralho do São Paulo no meio aí de ano, né? Para poder ir embora. O São Paulo, que nos 10 últimos jogos tem bons resultados também, diga-se de passagem, né? Com o Roger Machado, apesar que as 3 últimas partidas ele empatou, mas nos últimos 10 jogos foram 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, sendo a última para o Vasco, fora de casa. O São Paulo não perde há 5 jogos, então o São Paulo, de certa forma, no momento aí, apesar de 3 empates, num momento bom, né? Para poder encarar aí o Corinthians e quem sabe vir com a vitória fora de casa. O possível São Paulo deve ter aí no gol Rafael, na lateral direito Cedric, na lateral esquerda o Wendel. Na zaga, Dori e Sabino, porque tanto Tolói quanto Alan Franco estão machucados. No meio-campo, a volta de Bobadilha, né? Ele que retorna ao meio-campo do São Paulo no Brasileiro. Aí tem Danielzinho também no meio-campo, com o Luciano fazendo ali o 10. No ataque, Caleri, Arthur e Cauli, só que ali invertido, né? O Arthur na direita e o Cauli na esquerda. Esse é o provável São Paulo do Roger Machado. Vamos ver como é que se comportam os dois times. O São Paulo que jogará com o seu uniforme número 1 por conta da camisa aí da estreia do Corinthians, uniforme número 2. Com isso, faltamos falar do último jogo, que tem quem? O Santos, né? O Santos recebe o Bragantino na Vila Belmiro. O Santos aí que precisa também daquela fugida ali da zona de rebaixamento. Ele está bem na porta ali, né? 16º, mas com os mesmos pontos do Corinthians. Momento delicado para o Santos. O Neymar jogou no meio de semana, né? Pela Sul-Americana. Não tinha jogado anteriormente no Brasileiro por conta do campo sintético. O Cuca deu uma estocada dizendo que o campo era muito bom. Eu acho que ele queria contar com o Neymar lá. Mas o Santos não conta com o Brazão, que está suspenso, né? E o Cuca também não contará com o Tassiano, que começou um tratamento ali por causa de uma lesão muscular na coxa direita. O Gabriel Menino e o Lautaro Dias seguem em transição, tá? Eles estão com um problema físico também e não estarão à disposição nesse jogo. Outro que não estará é o lateral direito, o Mike. Ele se recupera de uma virose e está fora. E aí, dessa forma, o Peixe, como eu disse, com 15 pontos, vai jogar às 18 horas e 30 minutos na Vila Belmiro, transmissão pela Premier, deve vir com a seguinte escalação
para enfrentar o Red Bull Bragantino, que aliás o Red Bull Bragantino é o sétimo colocado, tá? O Cuca deve ter aí à disposição para jogar o Diógenes no gol, Escobar numa lateral e Igor Vinícius na outra, João Ananias na zaga junto com Lucas Veríssimo, João Schmidt, Oliva, Gabriel Bontempo e Rollheiser no meio tempo, Rollheiser que ganha uma sequência e vem jogando muito bem, Neymar no ataque ao lado de Gabigol, esse é o provável Santos para enfrentar o Bragantino. Gostaram do vídeo? Curtiram e ficaram bem informados nos horários, onde assistir, as prováveis escalações, quem joga, quem não joga? Então é o seguinte, deixa aquele like maroto, como diz meu filhão, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações e se gostou demais da conta mesmo, compartilhe com os amigos e com a família. Lembrando que traremos as 4 coletivas e os pós-jogos, tá? Desses 3 jogos, tudo isso aí no domingão para vocês. As coletivas do Palmeiras, no caso, vai ser entrada ao vivo. A coletiva do São Paulo também, do Corinthians também. E a do Santos eu devo colocar o vídeo da coletiva após a coletiva, tá? Mas bem logo após. Terminou a coletiva, eu entro com o vídeo da coletiva do Cuca, certo? E depois faço um pós-jogo geral para todo mundo aí, beleza? Então é isso aí, um grande abraço, até mais, valeu!